A paz do Senhor, boa tarde, tudo bom? Mais uma vez estamos aí para fazer um comentário sobre a nossa EBD. Última lição do trimestre, chegamos à última lição do trimestre. Desde já peço perdão por não ter feito a última, porque estávamos na correria. Não houve tempo de nós proporcionarmos. E aqui vem concluir o nosso estudo sobre a carta de Romanos. E falando sobre a batalha espiritual e as armas do crente. Batalha espiritual é um tema que é bem paulatino aí nas igrejas neopentecostais, e aí criou um cisma dogmático de alguns pentecostais e alguns não pentecostais na realidade. Então é uma guerra acirrada, mas o conteúdo da nossa lição é um conteúdo muito bom, e essa lição para encerrar o trimestre é uma lição espetacular. Foi um trimestre espetacular. Infelizmente, por causa da quarentena, nem todos tiveram acesso à congregação para estar na EBD. E nós estamos encerrando aqui o trimestre ainda enclausurados. Não que eu esteja em quarentena, mas tem muitas as igrejas na região onde eu moro aqui, no município onde eu moro, ainda não estão abertas. Então assim, ainda tem assolado. Então tem dificultado o acesso de muitas pessoas à informação. Mas infelizmente nós perdemos uma lição de estar debatendo, discutindo dentro de sala de aula. Mas eu gostaria de estar proporcionando-vos. Eu não vou ler o contexto, batalha espiritual. O nosso texto base está no livro de Efésios capítulo 6, verso de 10 a 20. Vou ler apenas o versículo 10, que ele diz: No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O objetivo geral da lição é mostrar que o uso da armadura de Deus assegura a vitória no campo de batalha espiritual. Os objetivos específicos falam que demonstrar qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha, apresentar o campo de batalha espiritual e saber quais as armas espirituais. É embasado nisso aqui que eu gostaria de estar comentando, fazendo o fechamento desse trimestre. O livro de Efésios, dentre os escritos paulinos, é um livro que ele denota mais nitidamente a esfera espiritual, a verdadeira face do mundo espiritual. São coisas que muitos cristãos ainda não se deram conta do conteúdo, do peso que existe no livro de Efésios. Nos anos 80, no finalzinho dos anos 80, início dos anos 90, eu ainda era novo convertido, lá no começo da década de 90. E houve um livro que foi escrito, foi divulgado aqui no Brasil, do Frank Peretti, chamado Este Mundo Tenebroso, volume 1 e volume 2. E esses dois volumes justamente vêm ressaltar a ideia de guerra espiritual. Se você tiver a oportunidade de lê-los, leia-os. É uma ficção, tá? Não é de conteúdo teológico, é uma ficção. Para quem gosta de ler um conteúdo não teológico, gosta de ficção, é um livro de ficção. E ele vai ressaltar essa briga, essa guerra. Só que nesse livro do Frank Peretti ele fala que existem demônios que estão dominando certas regiões do mundo, certos países, certas áreas da vida das pessoas. Então, e na realidade essa guerra espiritual existe. E ela é muito latente. E muitas bênçãos não têm sido alcançadas pelos cristãos justamente por não conhecer o peso dessa guerra espiritual, dessa guerra que é travada. O primeiro ponto ele fala sobre o preparo espiritual do crente para a batalha. Veja bem, quando a gente fala de preparo espiritual, a gente não está falando simplesmente de coisas básicas. Quando eu falo de um preparo espiritual, muitos estão hoje no Evangelho, como eu. Eu vim conhecer o Evangelho, frequentei a igreja adventista nos 12, 13 anos. Meus pais eram católicos, me dogmatizaram, ensinaram as doutrinas da igreja católica. Só que eu vim ter um conteúdo de cristianismo. Quando eu comecei a conhecer a palavra de Deus, eu me converti, realmente me entreguei ao Evangelho aos 16 para 17 anos, depois de já ter passado por uma conturbada vida no mundo das drogas, do alcoolismo, por já ter perdido meus pais, por praticamente estar nas ruas, fui cria das ruas,
Tudo que eu sou e que eu tenho hoje eu aprendi, fui doutrinado na rua, aprendi na rua, até que Cristo me resgatou de lá e me fez uma nova criatura. Então, quando você aceita Jesus, quando você vem ao Evangelho, se entrega a vida para Jesus, você cumpre aquilo que está escrito em Mateus capítulo 28, versículo 11. Vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, tomai sobre vós o meu jugo, e eu vos aliviarei. Esta é a chamada de Jesus à salvação. Todos são chamados à salvação. Mas uma vez que você já faz parte deste chamado, você é lapidado, é preparado para enfrentar desafios. Você tem que mostrar um serviço. Por exemplo, deixa eu te mostrar, você é convidado, passa dentro de um processo seletivo para que você entenda mais, dentro de uma empresa. As pessoas vão avaliar o seu perfil sem te conhecer, vão avaliar pelo que está escrito ali. Vão avaliar por uma entrevista que é colocada a você, uma entrevista que é fomentada a você. E aí, à medida do possível, de repente você tem até uma formação superior. Se você é muito latente hoje, você de repente é formado em Direito, e você entrar dentro de uma empresa e a pessoa te colocar como gestor de RH, como gestor de integração, dependendo da qualidade do conteúdo que você vai demonstrar. E de repente você entra dentro daquela empresa e as pessoas vão vendo, vai se desenvolvendo no dia a dia, as pessoas vão te realocando em determinadas questões. Só que você tem que passar a sua experiência dentro daquela empresa. Você tem que ser lapidado. Você entrou, vai entender a filosofia, a integração. Você é passado para você a proposta, a filosofia da empresa. E uma vez que você está agregado ao quadro de funcionários, existe a lapidação. Você vai passar a sua experiência, vai fazer o seu serviço. E à medida que você vai mostrando o seu serviço, as pessoas vão te realocando em determinadas áreas. Então você vê, é comum em muitas empresas as pessoas às vezes entrar como office boy, como um faxineiro, e de repente acontece muito isso na área que eu trabalho, que é transporte público. Então o camarada entra lá como office boy, entra como um catraqueiro, entrou como um cobrador, e tem muitos hoje que já é gerente, que já são diretores de garagem. Começaram lá de baixo e foram crescendo individualmente. E o mundo cristão, o mundo espiritual não é diferente disso aí. Jesus te chama, te liberta de todos os seus pecados, de toda aquela tralha, de toda aquela bagatela, e te prepara. Ele te alivia do seu quadro. E aí vem a segunda chamada. O Evangelho de Marcos, ele é bem claro, fala: vinde após mim e eu farei que sejais pescadores de homens. Você foi aliviado, entendeu que foi aliviado? A minha palavra, o meu Evangelho transformou você, então agora eu vou te ensinar a ser pescador de homem. Eu vou te ensinar uma nova direção. E aí você aprende com Jesus, que é humilde e manso, e ele te ensina a ser pescador de homem. E aí depois ele diz: olha, agora o que está escrito em Mateus 28, 19. Ide, você aprendeu, eu te aliviei, eu te libertei, eu transformei a sua vida, te dei um novo nome, um novo caráter, novas pisadas, te firmei os passos sobre a rocha e te dei um novo canto. Agora ide por todo o mundo, a todas as nações, e ensina elas. Batize elas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê e aceitar e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Isso é o que Marcos diz. Mas João já diz que já está condenado porque não aceitaram o unigênito Filho de Deus. Então, às vezes, algumas pessoas até negligenciam: olha, você falar com o camarada que não tem Jesus e está condenado, você está errado. Não, não estou errado. A Bíblia diz que quem não crê, quem não aceita Cristo, já está condenado porque não aceitou, não foi receptivo à mensagem de salvação. Este é o preparo do crente para o mundo espiritual. E uma vez estando preparado, aí Deus comissiona. Uns foram chamados para ensinar, outros foram chamados para pregar, outros foram chamados para louvar. E ainda há uma cobrança muito séria àqueles que foram chamados a ser ensinados. E aos que a muito ensinam, muito lhes será cobrado. Cuidado, evangelho e pregação do evangelho não gira em torno de dinheiro. Ser pregador do evangelho não é você ir em Camboriú ou pegar um mega congresso, fazer o nome, viajar para os Estados Unidos e encher o bolso de dinheiro, não. Nem todos esses que estão aí tomando conta desses púlpitos pregando essa palavra têm direito, têm acesso garantido ao reino de Deus. Cuidado, não se iluda. O mundo espiritual, a realidade espiritual tem mais peso do que você imagina. A segunda parte, conhecendo o campo de batalha. Quando
um soldado ele é lançado na guerra, ele é enviado à guerra, tem uma comissão de frente que vai conhecer o campo de batalha, saber onde está o inimigo. Hoje nós temos acesso à informação, mundo da informatização, você tem drones aí hoje, então as pessoas vão saber onde o inimigo está acampado, vão saber as estratégias do inimigo, como o inimigo vai atuar. Tentar estudar o inimigo para poder fazer um plano de batalha, um plano de ataque. E o que eu quero trazer aqui uma luz. Tem muitas pessoas que falam, olha, no evangelho de hoje, que evangelho não é simplesmente dogmas religiosos. Não pode, não pode, não pode, não pode. Evangelho é uma vida com Cristo. Então tem muita gente que fala, olha, isso não tem problema. E tem muitas pessoas aderindo a ideologias, aderindo a formatações, aderindo a conceitos que não tem nada a ver com o cunho cristão. Cuidado. Cuidado, porque você tem que conhecer o campo de batalha e você está entrando numa guerra muito séria. Eu li uma matéria um tempo atrás que saiu numa reportagem e alguém falou que quando um livro passa de 70 anos ele perde a sua validade. A ideia e os direitos autorais podem ser perfeitos. Então eu posso pegar um livro e refazê-lo segundo os meus conceitos e a minha visão. Por que foi falado isso aí? Por causa de uma nova versão da Bíblia aí, tirando alguns conceitos antigos e errôneos, tentando adequar a Bíblia a uma sociedade moderna, tentando mudar a história da Bíblia, mas a Bíblia ela é imutável. Não adianta se criar uma versão brasileira, uma versão norte-americana, porque o contexto real dela, o hebraico dela, o grego onde ela foi escrito, não vai trazer essa flexibilização para que as pessoas aceitem o Evangelho. Veja bem, as pessoas não têm que aceitar, o Evangelho não tem que aceitar as pessoas é que têm que se integrar ao Evangelho e procurar viver e vivenciar esse Evangelho. Ou seja, as pessoas falaram disso aí para tentar reprogramar a Bíblia. Só que o Alcorão é um livro editados por leis morais muito mais radicais do que a Bíblia. E ninguém se preocupou em mexer lá. Não estou defendendo, falando que alguém vai defender lá. Tem livros aí de Machado de Assis que já passaram de 70 anos de escrito, mas ninguém nunca mexeu na versão dele. Nietzsche tem seus escritos aí para mais de anos aí, dezenas de anos, e ninguém procurou minimizar, derrubar os conceitos de Nietzsche. Robles falou sobre Leviatã e ninguém bateu de frente com Robles e acabou com Leviatã. Os escritos platônicos ainda são divulgados e são ensinados dentro de sala de aula, mas ninguém procurou contorcer isso aí, porque nenhuma palavra moral, nenhuma palavra de conduta de fé é tão forte e tem sutil tanto impacto na sociedade quanto a Bíblia Sagrada. Veja bem, esses homens mudaram conceitos, mudaram a visão de algumas pessoas verem a sociedade. Mas nenhuma das pessoas que sucumbiram a Platão, que sucumbiram à ideologia de Nietzsche, que sucumbiram à ideologia de Kierkegaard, e isso eu estou falando de Lenin, que em vez de mudar a sociedade, ele tentou fazer as pessoas escravas. Falar de Stalin, falar do Terceiro Reich, que eram homens que queriam dominar o mundo sem conhecimento da palavra e não conseguiram mudar o mundo. E somente a Bíblia, somente a palavra tem o poder de tirar o homem lá do pecado, lá do lamaçal do pecado, das drogas, da bebida, da sarjeta, e mudar e transformar a vida dele. Este é um campo de batalha. É por isso que esse campo de batalha ele é muito mais pesado do que você pensa. Às vezes você acha que está amenizando, aplacando algumas coisas, mas você está armando o tempo, criando coragem, lapidando o terreno para que o inimigo venha se levantar contra a igreja e ter como derrubar inúmeros crentes. Cuidado, conheça o campo de batalha. E o campo de batalha você vai conhecer através da Bíblia, através da oração. Veja bem, há uma máxima muito constante que se fala aí dentro eu vi muitos pregadores pregar e ainda se usa muito costumeiramente. Na presença dele, até a tristeza salta de alegria. E alguém remonta isso a Jesus, e não é Jesus. Se você for ler o texto original, ele está falando de um ser abissal, de um ser monstruoso.
e que na presença dele ser triste, ser angustiado, até isso é ser alegre, porque ele causa medo. Conheça as armas da sua guerra, a palavra do Senhor. As armas espirituais indispensáveis ao crente. Cingidos os lombos com a verdade, a Bíblia Sagrada. O que é a verdade? Jesus é essa verdade. Vestido a couraça da justiça, para estar blindado com Jesus Cristo, com a graça de Deus. Calçado os pés na preparação do Evangelho da paz. Você pode pisar em espinho, pode pisar em campo minado. E quando os pés estão calçados, o Senhor vai direcionar os seus passos. Tomando sob estudo o escudo da fé, a Bíblia Sagrada, e o capacete da salvação. Ou seja, para que nós possamos vencer, para que nós tenhamos êxito e vitória no campo espiritual, é necessário conhecer a Bíblia. Não somente falar, eu tenho uma Bíblia em casa, mas você tem que folhear lá todo o Novo Testamento, ler pelo menos umas 2 vezes a história de Jesus, a vida de Jesus, e depois voltar lá para o Antigo Testamento e entender o que Jesus estava falando sobre isso aí. Conhecimento da Bíblia. Jesus falou lá em Evangelho de João, falou assim, ó, examinais as Escrituras, pois cuidais de ter nela a vida eterna. João 5,39. Então, um crente que não lê a Bíblia não é crente. Está pisando, está dando vazão para o inimigo entrar nos seus caminhos. Ah, mas orar é 10 minutos, igual uma vez um certo pastor para mim. Eu falei que sei que você ora bastante, então deixe de orar e comece a ler mais a Bíblia. Mas ler a Bíblia eu já lia e tenho lido a Bíblia. Só que ele sabia que a minha rotina de oração naquela época eu ainda era jovem, eu orava aí 8, 10 horas por dia, quanto muitas pessoas que estão assistindo eu aqui e conheciam a minha rotina de vida ou sabem. E ele falou, não, diminua o seu conceito de oração e leia mais a Bíblia. Mas eu li a Bíblia, eu leio livros, eu reflito, eu ensino. Hoje não jejuo tanto quanto antigamente, por causa da idade, por causa da saúde, por causa das nossas rotinas diárias, mas tem que ler. Armas para vencer essa batalha espiritual: oração, jejum, leitura, meditação e viver a Bíblia. Que Deus abençoe e tenha uma ótima aula em nome de Jesus Cristo. Até o próximo trimestre.